E o tema do nosso programa de hoje é o poder do sacrifício. O objetivo de nós falarmos sobre o poder do sacrifício é trazer à consciência de todos vocês o conhecimento do que o sacrifício representa para todos nós. A maioria das pessoas entende o sacrifício de uma maneira errada. Entende como sendo algo apenas ligado à dor, algo penoso, árduo, cansativo, pesaroso e quase sempre entende o sacrifício como sofrimento. Outras pessoas já associam com o sacrifício automaticamente uma vítima, a morte de um animal, a morte de uma pessoa ou ainda a perda de bens materiais, de bens financeiros. Este entendimento que as pessoas comumente têm sobre o sacrifício é totalmente enganoso e não permite enxergar a prístina beleza, não permite descobrir a essência, o verdadeiro poder do sacrifício. E nem ainda enxergar que o sacrifício é uma lei espiritual. Uma lei espiritual que está inserida em nossa vida e que está presente em tudo aquilo que nós fazemos. Como, por exemplo, o que você está fazendo agora, querido ouvinte, no trânsito, em sua casa, com certeza é uma espécie de sacrifício, que você mesmo nem sequer está se dando conta de que este sacrifício existe e que você o está simplesmente praticando. Você pode estar sacrificando um prazer, por exemplo, um descanso para estar em qualquer atividade ou trabalhando para os seus familiares, seus parentes, para alguém, sacrificando a si mesmo para atender aos seus filhos ou então a alguém, ou então a um negócio, a um interesse. Ouvindo este programa também para sacrificar, ou sacrificar, porque nós falamos do sagrado e assim todo o objetivo do nosso programa é sagrado. O sacrifício, como tudo na vida, também é polar. E você, como mulher, como dona de casa, como mãe, você como homem que comanda a sua família, como pai, você como filho, você como filha, está constantemente fazendo sacrifícios, sacrificando valores, sacrificando interesses pessoais em prol de outras pessoas, de filhos, de irmãos, de pais, de amigos, de pessoas conhecidas, desconhecidas, e está constantemente fazendo o sacrifício de si mesmo em prol do verdadeiro sacrifício, que é o sacro ofício, o ofício de fazer sagrado, o ofício de viver justamente, honestamente, com dignidade, respeitando a ética, respeitando a moral, a justiça e todos os preceitos de sua religião, vivendo em sacro ofício, no ofício sagrado, para se sacrificar ou para sacrificar. Veja aqui que a abrangência do que é na realidade o sacrifício é muito, muito maior do que aquela que ela deixa transparecer a um primeiro momento, a um primeiro contato. Sacrifício é a ação, é o efeito de sacrificar. E sacrificar é sacrificar, ou ficar sagrado. Daí vem a oferenda aos deuses, a oferenda ao divino, ao sagrado, a oferenda ou o sacrifício de pessoas que aconteceram no passado. E muitas pessoas pensam que elas eram obrigadas a serem sacrificadas. Não, muitas se dirigiam ao sacrifício como holocausto pelas suas pernas, pelo seu livre-arbítrio, para se transformar em algo sagrado pelas culturas antigas. Os sacrifícios humanos dos astecas, dos maias e dos povos primordiais. Sacrifício esse que depois passou para os animais, depois passou para os frutos de colheita em geral e depois também para os bens minerais. E que hoje o sacrifício da missa, da Santa Missa, o ofício ou celebração do sagrado. Daí vem o nome da Santa Missa, onde no ofertório, que é o próprio sacrifício de valores, do dinheiro do trabalho, para que seja abençoado, para que seja usado também para o sagrado. O dízimo das religiões é o sacrifício que o devoto faz hoje em dia e que no passado eram os sacrifícios de pessoas, de animais, de colheitas, de pedras preciosas, de prata, de ouro, de bens pessoais. O sacrifício é, portanto, o próprio objeto, a própria pessoa. Somos nós que renunciamos a bens, nós somos a própria personificação
realização do sacrifício. Nós que renunciamos a bens, a direitos, nós que nos privamos de algo, nós que nos privamos da estima, do apreço em prol de outros, em prol da família, de conhecidos e até mesmo de desconhecidos. As taxas, os impostos que nós temos são sacrifícios impostos. Daí vem o nome imposto, porque ele é feito obrigatório, para que o sacrifício ou sacro ofício da própria comunidade aconteça para o bem comum, para o bem de todos. Este seria o objetivo do imposto. É um sacrifício para o sacro ofício em prol de todos, mas isso nem sempre acontece. O sacrifício pode ser de bens físicos ou de bens materiais e também de bens, de valores não materiais. E quantos de nós, você que está me ouvindo, sabe muito bem disso, nós sacrificamos sentimentos, nós sacrificamos valores, emoções, prazeres para sacrificarmos, respeitando as regras religiosas, as regras éticas, as regras morais e princípios da própria vida, filosóficos e religiosos. Todos nós vivemos em um constante autossacrifício, uma oferenda de nós próprios, de nós mesmos para a vida. E nesse autossacrifício nós damos muito mais aos outros do que nós damos a nós mesmos. Nós praticamos sem estarmos sabendo o próprio altruísmo. Mas aqueles que direcionam conscientemente a sua vida ao altruísmo praticam os mesmos passos que praticou Buda, que praticaram os mestres da humanidade e que praticou o grande Yoshua Ben Pandira, o grande Jesus bíblico, através do próprio sacrifício da cruz, através do sacrifício do Gólgota, ou da cabeça. O altruísmo é o sacrifício dos próprios interesses pessoais em benefício dos demais, em benefício da humanidade como um todo, em benefício da coletividade. Nas culturas primitivas, nas culturas anteriores, o sacrifício humano de animal, de colheita ou de bens minerais e materiais era feito também de uma forma coletiva, para homenagear uma divindade, para reconhecer o seu poder ou então para aplacar a sua fúria, a sua cólera manifestada por secas, epidemias, cataclismos naturais e eventos que o homem desconhecia na época. No auto-sacrifício não é assim. No auto-sacrifício o processo não é coletivo, ele é individual e por isso é importante a prática do discernimento. O auto-sacrifício pode ser prejudicial, ou seja, se nós damos tanto de nós que nós esquecemos de nós mesmos, isto é ruim, porque nós acabamos não cuidando de nossa vida, de nossas responsabilidades individuais e do nosso poder pessoal, de nossa missão pessoal. E isto pode prejudicar toda a nossa evolução. É importante nunca deixar que o fanatismo guie os nossos passos nesta questão. Devemos ajudar ao próximo, mas na proporção de nossas forças, na proporção de nossas capacidades. E podemos até exceder os sacrifícios nossos na própria vida, mas desde que os outros, a quem a gente trabalha, a quem a gente dirige os sacrifícios, sejam incapazes de fazer este sacrifício por si só, porque todos têm que praticar o sacrifício. Isto é uma regra, é uma lei universal. O equilíbrio e o discernimento são as chaves do equilíbrio no autossacrifício em prol da família, em prol de grupos, da comunidade e também da própria humanidade. A lei do sacrifício é uma lei ligada ao espiritual e que corresponde à lei do karma ligada aos fatos materiais. A lei do karma trabalha a nossa alma, o nosso psicomental, liga-se a fatores físicos, enquanto que a lei do sacrifício, que é uma lei sagrada, divina, trabalha e fortalece o nosso espírito. A consciência anímica, a consciência da alma, é desenvolvida pela lei do karma, e a consciência superior, a consciência espiritual, é desenvolvida pela lei do sacrifício ou do sacro ofício. E esta lei espiritual, que é a lei do sacrifício, está inserida em tudo, em todos os nossos momentos, em tudo na vida. Em todos os momentos que nós vivemos, em todos os atos que nós atuamos, em todas as situações, para a transformação da vida energia, da vida material em vida consciência ou espiritual. E os sacrifícios religiosos nada mais são do que reverências a esta lei do sacrifício que rege toda a evolução espiritual. O entendimento real do poder do sacrifício, da consciência do sacrifício em si, permite dirigir sabiamente
ricamente a nossa vida, permite fortalecer o espírito, permite se dar em holocausto na nossa missão, na missão que nós mesmos assumimos ao nascermos, que é a missão de viver dentro das condições que nós mesmos definimos antes de nascermos, porque nós escolhemos a vida que nós estamos vivenciando, nós escolhemos pela origem de onde a gente veio, o meio onde a gente vai ser inserido, nós escolhemos nossos pais, nós escolhemos o nosso karma, nós escolhemos o nosso destino e todas as condições de nossa vida e também definimos a nossa missão. Eu falo isso quando nós somos o corpo causal, quando nós somos o espírito, como nós somos a consciência que cria a experiência de personalidade. E aqui, com a consciência no mundo terreno, com a consciência na personalidade, nós vivenciamos tudo aquilo onde nós, como espíritos, como corpo causal, como eu crístico, eu superior, como causa ou como mundo das causas, projetamos para realizarmos fisicamente, assumindo uma personalidade. Por isso, temos que aceitar nós mesmos como nós somos. Nosso destino, porque nós criamos esse destino. Nossos pais, porque nós escolhemos. Nossos filhos, com as suas qualidades, com os seus defeitos, também porque estão inseridos nesse mesmo processo. Por isso, tenha consciência plena do seu sacrifício. Aceite este seu sacrifício e use-o. Por mais sacrificante que seja, use o seu sacrifício como estímulo, como entusiasmo, com determinação, pois o seu sacrifício é o seu sacro ofício, o seu trabalho de se tornar sacro, de se tornar sagrado, de se tornar evoluído. O sacrifício que você passa, que tem que dar, é entendido assim. E você, entendendo assim, ele passa a ser a sua oferenda. A oferenda que você está dando de si mesmo para o sagrado, para Deus, para a própria participação na vida. O sacrifício não é um sofrimento, é o seu ofertório, é a sua doação, é o seu dízimo para não sacrificar inutilmente, mas para se sacrificar, para sacrificar, para ficar sagrado, obviamente, com toda a consciência. Para você que busca o espiritual, o sacrifício não é sofrimento, é o sacro ofício de busca de uma glória, de busca de sua realidade, de sua realização total. Aceitando o sacrifício nesta condição, você estará se fortalecendo, você despertará forças espirituais interiores ligadas à vontade, que proporcionarão forças para você viver o próprio sacrifício como motivação. Não, nunca por masoquismo, mas sempre sim por consciência. O seu sacrifício é a sua própria motivação, o motivo de sua ação que o fará vencer, ter uma vida digna que vale a pena ser vivida, uma vida de consciência, entendendo as dificuldades, entendendo os compromissos e os sacrifícios que nós temos que passar para atingirmos a nossa realização, para vivermos como nós devemos viver. Assim, querida e querido ouvinte, não reclame de seus filhos, nunca reclame de seus pais, de sua parceira, de seu parceiro, de seu trabalho, de seu marido, de sua esposa, de sua situação, de seu karma, de sua doença, de sua dificuldade, por mais adversa, por mais difícil que ela seja. Encare o sacrifício como natural. Encare que você tem algo para enfrentar, que este sacrifício que você está dando de si mesmo, de si mesma, para o seu sacro ofício, para o ofício de você se sacrificar, de sacrificar. Encare a sua dificuldade, seja ela qual for, como uma motivação, um motivo de sua ação para você vencer com dignidade, com responsabilidade. Esta postura, quando você assumir, você despertará uma força, uma vontade interior que o fará vencer, que fará você vencer. O seu trabalho não reconhecido pelos outros é o seu sacrifício para você se espiritualizar. O pouco dinheiro que você recebe, dinheiro às vezes que nem dá para as despesas, renderá mais, terá mais valor, pois ele está sendo obtido em um processo de sacrifício, em um processo de espiritualização. O ambiente negativo, duro que você vive, passa a ser um incentivo para o seu sacrifício, para o seu crescimento espiritual. Este posicionamento, quando você assumir, mudará a sua vida. Você passará a aceitar tudo, todo e qualquer sacrifício como um sacro ofício, como um trabalho de se tornar sagrado. E assim, você não ficará
ficará à mercê da desgraça, à mercê do estresse, da doença, do sofrimento, mas usará o sacrifício como uma escada de ascensão ao espiritual, e você vencerá esta situação e também qualquer outra condição. E procedendo assim, você em paralelo terá forças superiores, forças interiores para outros sacrifícios, para outras mudanças, outras conquistas maiores em sua vida. Você será o grande desafiador dos seus próprios sacrifícios. Como dizia Kung Fu Tse, o popular Confúcio, se você ganhar o limão azedo, não reclame, faça uma limonada. Não reclame dos azedumes da vida, encare-os sempre como oportunidades para você vencer, desafios para você viver, desafios para você crescer espiritualmente. E todo dia ore com suas palavras, mas não ore nunca para pedir coisas, não ore nunca para mendigar situações, ore para agradecer. Agradeça os sacrifícios que você tem que prestar, os sacrifícios que você tem que enfrentar como verdadeiras dádivas para o seu próprio crescimento. Agradeça o seu defeito, agradeça a sua doença, agradeça os problemas que você tem, o seu karma, a sua dificuldade como sendo oportunidades para o seu próprio crescimento. E você verá então que a oração funciona, ela passa a ter força e tudo então mudará. É importante você orar dentro deste princípio, dentro de suas palavras e encaminhar tudo isto rumo ao sacrifício em termos de tornar o sacro ofício de sua própria espiritualização. Ao acordar, olhe-se no espelho e valorize aquilo que você está vendo. Você é a única coisa que você tem. Aquela imagem que você vê, aquilo é de você. O filho que você tem não é seu, a esposa, o marido não é seu, o dinheiro que você tem em qualquer situação adversa pode levá-lo. Tudo que existe em sua volta não é seu. A única coisa que você possui mesmo é a sua personalidade. E essa personalidade você possui como espírito e você é a própria personalidade, o espírito manifestado em personalidade. Por isso que é importante você se amar, você se estimar, ter autoestima. Quem não se ama, os outros não amam. Se você não confiar naquela pessoa que é você, os outros não confiam em você. Se você não acreditar em você, os outros não vão acreditar em você. Nós somos aquilo que nós pensamos, sentimos e agimos. Pense que você é forte, você será forte. Pense que você é feliz, você será feliz. Acredite que você vai vencer qualquer dificuldade, você vencerá. Você deve se respeitar. Quando você se respeita, os outros também respeitarão a você. E confie em você, porque você não pode confiar em mais ninguém. A única pessoa que você deve confiar é em você. E principalmente na essência que criou você, que é você mesma, que é o seu espírito, o seu eu superior, o seu verdadeiro mestre, o seu Cristo interno, o seu corpo causal, e todos os mestres exteriores servem apenas para conduzir um processo de comunhão com este mestre interior, que é o nosso próprio Cristo interno, a nossa própria essência. Olhe-se no espelho e diga aquelas palavras que o grande amigo Trevisan escreveu. Olhe-se no espelho e repita: sou perfeito, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, sou feliz, inteligente, vivo positivamente, sou um sucesso, tenho tudo o que peço, acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus no subconsciente. Esta é a realidade. Você deve encarar toda a dificuldade que você tem, todo o sacrifício que você passa, todo esse sacrifício, tudo isso que você oferece como holocausto, como sacrifício, que você deixa de fazer em prol de uma missão, encare isto como uma oportunidade de crescimento, e você encarando isso, no trabalho que você tiver, você terá sucesso, embora as situações sejam adversas. Na situação familiar conflitante que você vive, é o sacrifício de você participar de um ambiente que às vezes você não se dá bem, mas leve isso com galardia, encare esse sacrifício como oportunidade de crescimento, e você então será feliz, levará uma vida em plenitude de ser, uma vida em consciência. Querido e querido ouvinte, o sacrifício não é o que a pessoa pensa, é uma grande oportunidade, está inserido no nosso dia, 24 horas por dia nós estamos fazendo sacrifícios em busca do sacro ofício, do ofício da espiritualidade. E a nossa missão é chegarmos a um processo de alta espiritualidade. O próprio Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, fez todo esse sacrifício em prol da humanidade e se tornou o sagrado. Adquiriu o título de Cristo, que é o nosso objetivo, o nosso escopo, a nossa missão na vida. Você também pode receber as técnicas que a gente tem para desenvolver o chakra da garganta, o chakra laríngeo. E você vai receber a técnica do Vishuddha, do chakra da garganta, para despertar a sua vontade. Você adquire o poder da vontade, o seu querer se transforma em vontade, você adquire o poder da palavra,
boca, vira o boca santa, aquilo que você fala acontece, você desperta o poder da Mantrika Shakti e desperta o poder também do mental abstrato, o mental superior, onde você começa a adquirir conhecimento sem o uso da razão, da lógica, da dedução. Conhecimento que advém do espiritual e que cai na sua consciência física. E temos um ouvinte na linha. Alô? Alô, meu nome é Gilmar, tudo bem? Tudo bem, Gilmar? Graças a Deus, tudo bem. Esse nome me lembra do grande goleiro. Meu pai era corintiano, não poderia ter outro nome, né? É, exatamente. 57, você imagina. Pessoa especial. E o seu mistério, então? A dúvida que você tem sobre o sacrifício? Bom, na verdade não é uma dúvida. Eu até acabei de escrever uma carta endereçada ao senhor, aí ao seu programa, para pedir os exercícios dos chakras. Perfeito. E eu sou Rosa Cruz e já há mais de 14 anos que eu venho aí atendendo a esse chamamento, que eu chamo de chamamento espiritual. E, na verdade, eu hoje estou numa encruzilhada que eu acho que é uma parte do meu sacrifício. Na Ordem Rosa Cruz, nós buscamos o nosso mestre interno, e é esse que nós devemos dar ouvidos. Sim. Mas existem certas partes desse caminho em que nós sentimos a necessidade de ter aí, vamos dizer, um mestre de carne e osso, ou seja, aquela pessoa que vai... Que ajuda ao encontro com o mestre interior. Exatamente, esse que vai nos instruir naquelas dúvidas que ainda permanecem, ou que o nosso esclarecimento, que a nossa iluminação ainda não conseguiu atingir. Certo. Então eu acho que esse é o sacrifício pelo qual eu estou passando, porque o meu objetivo é tornar-me um mago, uma pessoa esclarecida, uma pessoa que possa ajudar ao próximo e à humanidade de alguma forma. Certo. Tenho exercitado muito a minha intuição, tenho exercitado muito esse poder do eu quero, e isso vai acontecer, e realmente as coisas acontecem como o senhor fala. Sim. Isso independe de fé, depende muito mais da vontade. Sim. Da vontade que, vamos dizer, que se plasma na luz astral, não é verdade? Sim, exatamente. Então as realizações acabam acontecendo sim, mas o meu sacrifício hoje, eu acredito que esteja sendo exatamente a busca de uma pessoa preparada com a qual eu possa trocar ideias, com a qual eu possa jogar minhas dúvidas, não em termos assim de ter de volta o peixe, mas sim, que ele me dê a rede. A técnica de pescar. A técnica de pescar, exatamente isso. E essa carta que eu estou lhe enviando hoje, sim, pedindo esses exercícios, essas técnicas, eu acredito que vão ser parte da resposta. Exatamente. E como eu estou colocando aqui na minha carta também, eu gostaria de poder contar com a sua ajuda como mestre. Você pode contar. Como professor. Bom, primeiro vamos esclarecer um ponto. Eu não sou mestre, eu sou um discípulo, né? Como você. Só que é um discípulo que tomou muita cacetada na vida e que encara o sacrifício como ofício de fazer sacro, de fazer sagrado. Se cada um encarar a dificuldade que ele tem no emprego, a dificuldade que ele tem na família, a dificuldade intrínseca a ele mesmo, pessoal, a dificuldade que ele vive como um sacrifício, como uma oferenda para ofertar ao sagrado, ele vai mudar a vida. Ele vai deixar de reclamar, de resmungar, de ficar aborrecido, de achar que ele é um azarado. Não, ele tem muita sorte. A gente tem que ter pena de quem não tem problemas. Eu vou dizer isso. Você fala, pô, mas isso é masoquismo? Não, não é masoquismo não. A luz da espiritualidade é uma grande verdade. Uma pessoa que não tem problema, onde tudo funciona, onde tudo está certo, ele não evolui, ele cai na materialidade, ele fica patinando, ele derrapa na evolução, ele não cresce. Cresce quem tem dificuldade, quem tem sacrifício, encara esse sacrifício como motivação e parte para a briga, parte para a luta, vence o sacrifício. Este cresce espiritualmente. Aí este sacrifício é o sacrifício de se tornar sagrado. E como você colocou, Gilmar, este processo todo teu é um processo de sacrifício. Porque toda essa busca, todo esse conhecimento, todo esse estado de Shubaisha que você tem, que é esse impulso que a gente tem dentro de nós, que nos motiva a buscar o sagrado, e você escolheu um caminho muito bom, que é o caminho da Rosa Cruz, que é um caminho realmente muito bom, mas todos os caminhos levam ao sagrado, e todos os caminhos têm limitações, todas as ordens, todas as religiões têm limitações. Só que quando a gente busca a nossa realidade, a gente tem que ultrapassar todas as limitações. A Rosa Cruz, ela foi, está sendo e vai ser ainda, lógico, que são conhecimentos sagrados, um farol para nortear a tua vida e uma bússola para guiar os teus passos. Mas o teu verdadeiro mestre é aquilo que você falou, Gilmar, com muita probidade, está dentro de você. E o mestre externo só vai servir para fazer esta comunhão. E eu aqui, nos Mistérios Revelados, no programa que a gente tem, aqui na madrugada, sempre às 4:30 da manhã, e aqui no Ocultismo Sem Mistérios, aos sábados à tarde, nós procuramos não agirmos como mestre. Eu não sou mestre nenhum, eu sou apenas um discípulo, só que um discípulo que está aí lutando muito, e como a gente aprende, tem que ensinar aquilo que a gente aprendeu aos outros. As experiências que a gente vivencia por práticas, por buscas, também não adianta ficar
comigo, eu tenho que passar para os outros. Verdade. Então o objetivo é esse, eu não sou mestre. Agora, se você quiser ter um companheiro de luta, um companheiro de batalha, um companheiro de busca, aí sim você pode contar comigo. Não como mestre, porque eu não sou. Está muito longe ainda de ser um mestre. Porque para ser um mestre tem que ter uma consciência integral. Isto eu não tenho. Eu tenho conhecimento, a gente tem experiência, temos vivência, mas até ser mestre eu tenho que comer sacos e sacos de arroz e feijão, reencarnar muito ainda no processo humano. Mas a gente está no caminho. É um caminho árduo, é um caminho de sacrifício para o sacro ofício, para o ofício de fazer sagrado, para o trabalho de sacrificar, não com sofrimento, mas para sacrificar, para ficar sacro, sagrado, divino. Este é o meu objetivo, é o escopo do nosso programa, é o que envolve todo o nosso trabalho, e o nosso trabalho é exatamente este, Gilmar, é trazer consciência, é transformar vida e energia em vida consciência e encarar o sacrifício como oportunidade de crescimento. Eu peço para você e para todos os nossos ouvintes que aí estão ligados aqui na Mundial, para que encare o sacrifício que você está vivenciando como a oportunidade, como uma dádiva de Deus para você se santificar, para sacrificar, para fazer o sacrifício do trabalho de transformar vida e energia em vida e consciência, de transformar ignorância em sabedoria, de transformar trevas em luz. Quem fez isso foi Buda, quem fez isso foram 28 Vyasas, foram 100 manifestações zoroastrinas, foram mais de dezenas de manifestações de Ram, de Krishna, de Buda, de Yoshua Ben Pandira, este exemplo bíblico, o próprio Jesus. Se nós seguirmos os passos de Jesus, é um processo de santificação, é um processo do sacrifício, porque ele é um anjo que assumiu um corpo humano, e ele fez o sacrifício de cair nesse corpo degenerado, nessa desgraça que é o nosso corpo humano, um ser de alta hierarquia, para quê? Para fazer o sacro ofício, para tornar o ser humano sagrado. E ele conseguiu, que ele adquiriu o título de Cristo, de ungido, de iluminado, que é o prêmio, a glória do sacrifício. Não existe sacrifício sem glória e não existe glória sem sacrifício. Esta é a regra. Se a gente quiser a glória, não a glória humana, a glória divina, temos que pegar o sacrifício e tornar este sacrifício, aceitá-lo e transformá-lo em realização. O sacrifício é a nossa própria motivação, é o motivo do nosso crescimento. Não é assim, Gilmar? É verdade. E isso tudo é um exercício, só o fato de estarmos aqui na Terra, encarnados, aí com todas essas limitações que nós tentamos suplantar, sim, é já um grande, perfeito exercício do próprio humildade, sacrifício. Vamos dizer assim, né? Sim. De humildade. Né? É isso aí, Gilmar. E eu só posso agradecer a sua atenção e desejar ao senhor todo o sucesso do mundo, toda a iluminação e que a luz do cósmico esteja com você sempre. Ok. Tá bom, e para você, igualmente, né, Gilmar? Um grande abraço. Um grande abraço. E amor. Para você também. Um grande amor, um beijo no seu coração, porque é como irmão em evolução, ainda mais sendo Rosa Cruz, a gente tem tudo a ver nesse trabalho que a gente está seguindo. É um sacrifício que vai valer a pena. Um grande abraço. Muito obrigado, Tevão. Obrigado a você. Mas Ocultismo Sem Mistérios está chegando ao seu final.